Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou Eduarda Queiroz. E esse episódio tem um patrocínio da Raízes Psicologia e Desenvolvimento Humano. Isso, lá a gente encontra neuroavaliação, avaliação para cirurgia bariátrica, para cirurgia de vasectomia. O que mais, Terapia Paulinha? de casal. Terapia de infantil. Isso. Adulto. Orientação profissional. Várias terapias. Adulto, infantil, idoso, todas, casal, tudo. Tudo. Orientação profissional, o que você precisar, temos lá. A Isso. parte psicológica. É isso aí. Conte tá conosco. aqui, ó. Só entrar em contato com a gente. E hoje, apresente o nosso convidado, Bem, Eduarda. hoje nosso convidado super, mega power especial, Antônio Gutenberg, foi nosso professor, nosso querido, amado professor. Né, está aqui hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre... Caiu meu celular, desculpa. E hoje vamos falar sobre uso de telas na infância, adolescência, né? Os prejuízos, né? O que é que afeta aí nisso? Antes de tudo, se apresente. Que bacana, né? Estou muito feliz, né, de estar aqui, né, com vocês. Então, o convite já tinha sido realizado, né, um tempinho, mas as nossas agendas, né, nunca permitiam, né? E que bom, né, que hoje, né, nós estamos aqui, né? E falando de uma coisa que é tão prazerosa, né, para a gente, né? Que é discutir, né, sobre desenvolvimento, né, humano, sobre desenvolvimento infantil, sobre o que afeta, né, sobre o que não afeta, enfim, então isso é muito bom, né? E como vocês disseram, né, eu sou o professor, né, Antônio Gutenberg, né, sou psicomotricista clínico, né, e vamos discutir aqui sobre essas questões ligadas, né, aos excessos de tela, né? O que é que pode ser positivo, o que é que pode ser negativo, se é que tem alguma coisa de positivo quando a gente fala em excesso, né? Em excesso, né? Excesso nada, né? Nada. Mas tem um ditado, né, que diz, né, que a diferença entre, né, o remédio e o veneno está na dosagem, né? Então, vamos pensar nessa dosagem, né? Qual seria essa dosagem? É porque hoje tá um boom, né? Do nada, o perigo das telas, porque a tela faz isso, a tela faz aquilo, traz, não traz. Mas e aí? Eu posso realmente dar a tela, meu celular, para um bebezinho, para ele ficar quieto, para ele deixar o jantar, num evento? Isso é bom, isso não é? A real aqui, vamos falar realmente o que acontece. Vamos pegar, eu vou falar uma parada a partir, né, de duas sociedades, né? De duas, inclusive, que têm a mesma nomenclatura, né? De duas SBP, né? A Sociedade Brasileira, né, de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, né? Da qual, né, nós também fazemos parte. O que é que ocorre, né? Como, né, nós até brincamos, né, sobre essa questão entre a diferença, né, entre o remédio e o veneno vai estar, né, na dosagem, né? Quando a gente pensa diretamente sobre a exposição, né, das pessoas em relação à tela, independentemente, muitas vezes, né, de idade, né, a gente pensa muito de essa exposição está sendo a quê? Está sendo para quê? Né? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, ela vai, inclusive, dizer, né, saiu uma nota, né, se eu não me engano, foi ano passado, né, na qual dizia que o ideal era que as crianças não fossem expostas a telas, né, até aproximadamente 24 meses, ou seja, até 2 anos, né, de idade, com zero exposição de quê? Com zero exposição de tela, né? Já existem outros grupos, né, que defendem que pode haver uma exposição desde que ela seja de forma, o quê? De forma moderada. Mas como é que a gente vai pensar isso? Há um termômetro, há um limite, por exemplo, de tempo, né, para essa questão, né, de ser moderado ou não? O fato é que hoje, né, a gente sabe que nós não temos mais como viver sem esse aparato todo tecnológico que se tem. Né? E aí é da gente pensar, né, como essa tecnologia ela pode ser aliada para nós, né? De que maneira a tecnologia, de que maneira as telas elas podem ser, né, o mecanismo, né, associado até o próprio desenvolvimento, né, o próprio desenvolvimento infantil, como trazer isso de uma forma benéfica. Até porque se a gente observar, né, o uso, por exemplo, de tecnologias, ele pode ser benéfico para a concentração, para a memória, tá? A utilização, por exemplo, de recursos tecnológicos, né, pode ser bom, né, para ampliação do raciocínio lógico ali do sujeito, tá? E a gente pode trabalhar de uma maneira associada a isso, né? O grande problema é que nós vivenciamos uma pandemia
E em decorrência dessa pandemia, né, houve uma aceleração em relação a essa utilização, né? As telas, inclusive, virou durante, né, pouco mais de 2 anos, quase que o meio único de contato, de comunicação e de interação que nós tínhamos. E isso para todas as UQIs, para todas as idades, tá? Inclusive até, né, para as crianças, inclusive até para os recém-nascidos, né? Que começa com o quê? Começa com a música para colocar para dormir, depois vai o quê? Vai o desenho, né? E isso vai fazendo com que a criança ganhe gosto, né, ali pelas telas. Até porque também na infância é um período de muitas, né, descobertas, né? Piaget diz que é o período de maior inteligência, né, do sujeito, de maiores descobertas, inclusive, do sujeito, né? Então, para uma criança ser colocada, né, ser exposta, né, a uma tela, é um universo que ela vai estar ali descobrindo, né? Mas, em contrapartida, a utilização em excesso, aí já vem também a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, né, que vem trazer uma certa condenação em relação, em relação a esses excessos, que vão trazer prejuízos, né, muitas das vezes até que levam para toda, que levam para toda uma vida. Né? E esses prejuízos seriam e quê? Vamos lá, né? Quando a gente fala, né, e agora eu vou utilizar, né, fala a partir da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, o que acontece, né? Todo o nosso campo de desenvolvimento, ela se dá pelo movimento. Tá? O movimento é a matéria-prima, inclusive é o movimento que estabelece a vida, né? Sem movimento não há o quê? Não há vida, né? Então, o que acontece? O nosso desenvolvimento, tá? Todo o nosso desenvolvimento orgânico, né? Todo o nosso desenvolvimento cognitivo, físico, emocional, ele se dá exatamente pelo quê? Ele se dá exatamente pelo movimento. Então, quanto mais nós nos movimentamos e de maneira integrada, tá? Melhor é para o desenvolvimento de quê? Melhor é para o desenvolvimento de aprendizagem, de linguagem, de motivação, de memória, de inteligência, tá? De percepção, de atenção, enfim, de todos os processos psicológicos básicos e, consequentemente, cognitivos. Então, à medida em que eu tenho, né, uma exposição em relação ao que à tela, eu posso até estar contribuindo para o desenvolvimento de quê? Da atenção ali, posso até estar desenvolvendo, tá, determinados campos de raciocínio lógico, né? Mas aí vem aquela história, né? Você está cobrindo um santo e descobrindo o quê? E descobrindo outro, tá? E aí vem uma série de quê? Vem uma série de outros problemas. Vem a questão de quê? De problemas, né, com relação à visão, né, pelo excesso da tela, problemas posturais, né, pela questão de quê? Pelo excesso da tela, tá? Já se é comprovado, e aí são as duas sociedades, né, as duas SBPs, né, já se é comprovado, por exemplo, que pessoas, inclusive independentemente de idade, seja criança, seja adolescente, seja adulto, seja idoso, tá? Essas pessoas que têm um excesso, que têm uma exposição de tela a mais, elas estão mais susceptíveis a ter problemas no seu campo da sua saúde mental. Por exemplo, tá? Podem estar mais propensas ao quê? A estresse, a ansiedade, tá? Muitas às vezes até, né, a pensamentos, né, suicidas, ideação suicida, até a questão do próprio suicídio. Sem contar que essas exposições de tela, tá? Você se torna muitas vezes mais vulnerável e no caso, né, se for da criança, se for do adolescente, então tem uma vulnerabilidade maior em relação ao que, tá? Muitas às vezes até a uma entrada precoce, né, de uma vida, o que numa vida sexual, podem ficar, né, se não houver controles, mais expostas também, né, a crimes, né, ligados a esse próprio contexto, né, de violação da infância, né, enfim, então há um leque, né, grandioso, tá? Um outro problema, né, que vem assolando muito, né, a criança, a infância, as nossas instituições, por exemplo, escolares também, tá? O bullying e o cyberbullying, que ele ainda é muito mais que ele ainda é muito mais potente, né? Então, voltando a dizer, né, a grande questão na utilização das telas, ela vai residir nesses excessos. Então, algo que pode ser benéfico, sim, né, a utilização da tecnologia. Porque a ideia não é nem condenar a utilização da tecnologia, mas da gente pensar a forma como a gente vai utilizar essa tecnologia. Isso. E aí que ela está, né, totalmente descontrolada, né? Sem contar que gera dependência,
né? Quando a gente está passando ali, está no celular, né? E ali vai olhando ali os reels, né? E aí vai olhando, vai olhando, vai olhando, vai olhando. Quando você menos espera, você tem passado 1 hora, você tem passado 2 horas, né? Eu me lembro que eu tive um insightzinho outro dia, né? Que eu, né, deitei, peguei o celular e fiquei olhando uns reels, né? E adivinha de quê, né? De comidas de rua indiana, né? E quando eu menos olhei, né? Eram quase 2 horas da manhã, né? Nossa. E eu olhando esses vídeos, né? Comida. De comidas, Não era né? qualquer comida. Não era qualquer Comida, comidas, né? Porque eram, né? Especiais. Daquelas especiais, né? Ok. Que são preparadas na rua, sem generalização, né? Porque aquilo ali não é um retrato, obviamente, da Índia, né? Como um todo, né? São recortes, né? De alguns lugares, né? Mas eu, 2 horas da manhã fazendo isso, né? Isso por quê? Porque gera uma certa dependência, né? Eu tô olhando ali, o cérebro vai gerando dopamina e eu tô ali, né? Vou olhando, vou olhando, vou olhando. Então, imagina isso, né? Eu, um adulto, né? Então, imagina o peso disso numa criança, No né? adolescente. Numa adolescente. Quantas e quantas crianças muitas vezes não estão ali no horário de sala de aula, né? No horário de aula e estão ali cochilando, né? E aí, por quê? Você não dormiu? Aí você pergunta, você não dormiu ontem? Não, porque foi deitar até tarde, né? Porque estava no celular. Não se tem um controle, ou até mesmo trocando a própria aula pelo quê? Pelo celular. E muitas vezes Né? o próprio uso do celular só durante a noite já interfere, Já né? interfere. Porque você atrapalha ali a produção de melatonina por É. causa da luz, Uhum. né? Então já interfere. Mesmo que você diga assim, não, eu durmo de 10 horas todo dia, mas ali já interferiu o seu sono. Sim. Já atrapalhou, né? Já teve prejuízo. Então, isso é para adulto, para criança, para todo mundo, né? E o cérebro tem uma demanda de tempo, né? Daqui que você consiga se desligar, né, de tudo aquilo. Até porque quando a gente abre o celular, né, é um Windows mesmo, uma janela, né, assim, para o mundo, né, que ela acaba sendo ali aberta. Então, tem cores, tem sons, né? Então, tudo aquilo que vai produzindo, vai chamando a atenção. É semelhante ao universo, por exemplo, que é colocado, né, as programações, muitas vezes, que são colocadas para a criança, para a infância. Né? Então, elas são elaboradas, elas são pensadas exatamente que é para chamar ali a atenção, com a sonorização, com as cores, né, que é para aprender isso. Né? E quantos pais não acreditam que estão fazendo bem, né, e ali deixam as crianças. Né? Eu tinha né, a mãe, né, de uma paciente, né, que ela dizia, olha, né, é muito complicado para mim porque o horário que eu tenho para fazer as coisas é pela manhã, né, e aí eu coloco o videozinho, né, eu coloco a Peppa para que eles possam assistir, e aí a minha filha, né, é a única forma de eu conseguir me concentrar e fazer fazer todas as coisas, né, e ali ela realmente ficava eu perguntei, né, mas quanto tempo, né, ela disse, ela fica em torno de 2, 3 horas, né, só que quando a gente vai olhar na prática, né, acaba sendo muito mais muito mais tempo. Aí a gente observa, né, qual o período mais crítico de desenvolvimento do ser humano. É nas primeiras infâncias, né? É o período mais crítico de desenvolvimento do ser humano. Então, que era nesse período que o sujeito ele deveria estar o quê? Ele deveria estar brincando, ele deveria estar pulando, ele deveria estar cantando, né? Que esse sujeito deveria estar se desenvolvendo, né? se descobrindo pelo movimento. Aí onde ele está, muitas vezes inerte diante de quê? Inerte diante de uma tela. Né? É tanto que quando a gente traz para o campo da psicomotricidade, tá? A grande maioria, quando a gente faz uma análise do perfil psicomotor da criança e do adolescente, a grande maioria, né, de crianças e adolescentes, né, com excesso, né, de tela, eles têm problemas no perfil psicomotor. Tá? Até na própria locomoção dessas crianças. Tá? Questões, por exemplo, como lateralidade, que tem uma definição neural, então muitas vezes acaba tendo um retardo em relação a isso. Tá? Crianças que vão crescendo sem uma noção de quê? Sem noção de tempo, sem uma noção de espaço, né? Batem muito nas coisas, não tem, por exemplo, uma função tônica, né? Que é algo regulatório, né? Importantíssimo, que a gente vai para conseguir segurar uma caneca, conseguir fazer um movimento sinestésico, então, totalmente descoordenado, né? Por quê? Porque simplesmente não faz aquilo, né, que antigamente nós fazíamos muito bem, que era o quê? Que era se movimentar, que era brincar, né? Por isso que a gente diz, né? Sem se movimentar, né, o nosso crescimento, nosso desenvolvimento cognitivo, ele começa o quê? Começa a decair. Literalmente. É muito interessante isso, porque eu tô lembrando quando eu vou no parque com meu filho, com os amiguinhos, né? É nítido quem realmente tem mobilidade, né, consegue brincar, correr, subir nas coisas, e quem não. E
dá um celular, aí tô cansada, não sei o quê. Tia, posso pegar o celular? Eu, não, ninguém vai pegar celular aqui. Vai brincar. Mas eles não têm nenhum interesse em brincar, né? Porque dá trabalho brincar, né? Você tá no Sim. ócio, você vai pra Uhum. imaginação, tem que imaginar pra ir Isso. brincar. As telas você sai do ócio pra brincar brincadeira E já é direta. tudo Então, pronto, não, né? é, A pronto. tela, ela traz tudo pronto ali para o sujeito, Uhum. né? É uma Ela traz tudo hipnose, né? pronto, isso, É uma né? Então, hipnose. você fica ali diante de algo que já é pronto, que já é mastigado, que você, muitas das vezes, né, nem precisa pensar, nem precisa raciocinar, porque já estão lhe dando ali todas essas ferramentas. Agora, é claro, ao mesmo tempo também que a gente pode encontrar na internet, né? Nós podemos encontrar programas, né, que estimulem o pensar, que estimula o brincar, que estimula a interação, né? Mas para isso também, né, tem que ser selecionado. Isso. Para isso também tem que ser o quê? Tem que ser organizado, tem que ser dentro de quê? De um processo de rotina, né? Que é muitas vezes o que o excesso de tela, né, não produz. Na verdade, o próprio excesso, né, ele já tira, né, essa concepção da rotina ali do sujeito. E aí os prejuízos, né, eles começam a ser incalculáveis, né? A gente costuma, né, dizer uma frase que é muito, né, famosa no campo da psicologia, né, que a infância é um chão que a gente pisa eternamente, né? Então, imagina o que eu estou fazendo, né, na minha infância, o que eu estou fazendo dessa infância em relação ao outro, né? Eu vi esses dias, né, na internet, uma aluna até mandou para mim, diante de uma discussão dessa, né, ela mandou uma imagem para mim, dizendo, olha, professor, o novo mito da caverna, né, do mito da caverna de Platão, que seria exatamente o quê? Né? Uma nova alegoria, né, uma nova representação dessa alegoria de Platão, né, que não seria as pessoas agora presas, né, dentro da caverna, sombreados ali pelo fogo, né, e na ilusão, né, apenas daquilo que vem dentro da caverna, mas agora uma outra caverna, que é a internet, que vai determinando a forma de como a gente deve o quê, de como a gente deve pensar, né? E ela ganha uma credibilidade, a internet ela ganha uma força muito grandiosa de verdade, né? Porque já é aquele conhecimento que ele vem pronto. E na própria infância já começa sendo estabelecido isso. Você não tem muita possibilidade de você pensar, de você fazer escolhas. Tudo já vem ali pronto, né? Tem o famoso algoritmo, né? Que basta a gente falar, né, alguma coisa, mencionar alguma coisa, então ele já vai carregando ali para você, porque já vai compreendendo qual é o seu perfil, o que é que você gosta, então já começam a ser lançados. Então, na criança é do mesmo jeito. Você pegar um celular, né, de uma criança, então você vai ter todas essas direções também ali, né? Os algoritmos vão levando tudo isso, né? Isso interfere no comportamento? E como interfere no comportamento, tá? É tanto que quando a gente observa, tá? Boa parte, né? Vamos fixar nas crianças e adolescentes, tá? Boa parte de crianças e adolescentes, né, que são diagnosticadas, que a gente já pode pensar isso, né, um diagnóstico em relação ao excesso de tela, né? Por quê? Porque eu não consigo mais, muitas vezes, nem ter controle, né, sobre isso, né? Porque o celular, né, ele passa a fazer parte, né, agora do seu corpo, ele é uma extensão do seu corpo. Você avalia, por exemplo, eu estou saindo de casa e, de repente, o quê? Eu esqueci o celular. Você tem uma sensação, né, de amputação, né, de que algo está faltando no seu corpo, porque ele não é mais um objeto externo, a parte do seu corpo, ele faz parte agora, né, ali do seu corpo. Então, imagina quando, né, um professor, por exemplo, dentro de sala de aula, um pai, uma mãe, ele retira bruscamente, né, aquele celular. Você tem aquela amputação. E aí vem uma série de reações em relação ao quê? Em relação a isso. Inclusive, né, associada ao quê? Né? O retirar bruscamente o celular. A abstinência. Né? A abstinência. Então, isso vai impactando diretamente no comportamento. Então, é muito comum, tá? Claro que a gente não pode fazer generalizações, né, jamais, mas é muito comum, tá? As pessoas, as crianças e os adolescentes com excesso de tela, eles terem problemas de comportamento, oscilação muito frequente de quê? Muito frequente de humor. Como eu falei para vocês, elas estão mais susceptíveis, né, a terem ansiedade, a terem estresse, tá? As próprias questões também de estarem expostas sem um controle, muitas vezes, o que é devido, né? A própria questão de de automutilação, enfim, e nas interações. Né? Porque quanto mais a gente interage com a tela, menos a gente interage com o quê? Com as pessoas. E isso, inclusive, dá mais força para o bullying, para o cyberbullying.
Né? Por quê? Porque eu posso, né, discriminar o outro, eu posso estigmatizar o outro, eu posso rotular o outro, porque eu tenho a falsa segurança, né, das redes sociais. Eu não estou diante de quê? Diante da pessoa. Né? Então, eu estou apenas diante aqui de uma tela. E quantas vezes você não tem a falsa segurança do espaço? Mas eu estou na minha casa, né? Às vezes eu estou no meu banheiro, eu estou no meu quarto, né? Então, te dá uma falsa segurança de você estar ali, né, digitando e você soltando, né, que é o que a gente chama os haters, né, ali. E ali você vai, né, destilando tudo aquilo que você pensa e tudo aquilo que você imagina, né, sobre o outro e das formas mais hediondas, né, mais hediondas possíveis, né? Ou recebendo E também, né? recebendo também, né? Eu até, essa semana, a gente desenvolveu um trabalho no município, a gente falando sobre violência, né? Sobre bullying e violência, né? Nas instituições escolares. E aí a gente fazia uma comparação, né, de como, por exemplo, a gente pensar, né, porque geralmente as pessoas dizem, olha, o bullying ele sempre existiu, né, por que essa frescura muitas vezes de pensar que é só agora? Realmente o bullying sempre o que existiu, tá? Mas ocorre o seguinte, o bullying de hoje, né, ele tem um alcance muito maior do que o de antigamente, E a tá? habilidade que antigamente as pessoas Sim. tinham porque tinham interação social, Aham. hoje não tem porque a interação social diminuiu, né? Ela diminuiu e isso gera um problema. Tá? É interessante pensar que nós somos animais sociais. Então, o que acontece? Né? Nós precisamos dessa o quê? Nós precisamos dessa interação. E aí, as redes sociais, né? Essa ampliação, quer dizer, na verdade, esses excessos, né? Ali da tela, né? Eles dificultam muito esses processos de quê? De interação. Então, eu converso com milhões de pessoas, mas eu converso pelas redes o quê? Pelas redes sociais. É aquela coisa, né? Eu tenho o quê? Nossa Senhora, né? Você tem o quê? Você tem 10 mil o quê? 10 mil seguidores, né? Mas você não tem muitas vezes um amigo, você não tem uma amiga com quem você pode compartilhar a sua o quê? Compartilhar a sua vida. Confiar, né? Realmente Confiar, confiar, ter né? Que segurança, isso né? faz parte, né, desse jogo de quê? Desse jogo importantíssimo que corresponde às interações, né? E como a gente tem ganhos, inclusive cognitivos, em relação a isso. E aí, esses excessos, né, eles prejudicam bastante, né? Quando você fala, né, que você fez esse projeto do bullying, você diz, não, antes, todo mundo fala, mas antes, né, era assim, sempre existiu e tal. Quando você começa a mostrar isso para o adolescente, eles têm um impacto, eles conseguem perceber quanto o bullying é danoso, o quanto isso tem, a proporção que tem, eles conseguem ter Sim. essa visão? Então, isso perpassa muito pela forma como a gente constrói. Né, pela forma como a gente vai construindo, inclusive tecendo esse discurso, né, e tecendo, por exemplo, esse discurso, porque no adulto, muitas vezes, e até profissionais e distintas áreas, você tem uma certa resistência, a dizer, mas eu sofri também bullying e hoje eu estou aqui, né? E a gente sabe, né, a gente que estuda um pouquinho, né, sobre psicologia, né, então a gente sabe que não é bem assim, né, que quando a gente começa a investigar, a gente vai ver que, né, vão apresentar sim algumas sequelas, às vezes até coisas que a própria pessoa nem sequer nem sequer percebe. Não há como não passar, não há como não sofrer discriminação, preconceito, bullying, seja ele de forma virtual ou não, e não ter sequelas em relação em relação a isso, né? Então você já tem uma certa resistência quando perpassa pelo adulto. E pelo adolescente, como muitas vezes é algo que não atinge, não está atingindo ao sujeito, tá? Então eu não consigo muitas vezes materializar isso, ver isso na prática, porque aquilo não está me atingindo. Não, você está produzindo um discurso, mas é um discurso que ele é do outro. Né? É um discurso que ele é do outro. Por isso que é interessante a gente trazer essa fala para o adolescente, mas trazer uma fala o mais real possível. Né? O mais real possível, de trazer exemplos, né, mais concretos, mais dentro da sua realidade possível, para que ele veja que, opa, não é só com o outro que acontece, com você também pode o quê? Também pode acontecer isso. E é impressionante, né? Porque quando a gente lança uma pergunta e se as crianças ou os adolescentes, eles têm assim, um mínimo de segurança para falarem, né? A gente pergunta, quem aqui já sofreu, né, cyberbullying, né, por exemplo, né? E é muito interessante, a maioria, né, se eles se sentirem seguros, a maioria levanta o quê? Levanta a mão.
Né? Isso independentemente de ser o agressor ou de ser a vítima. Porque a maior parte, inclusive, dos agressores, eles também, né, já foram, né, a grande maioria já foram vítimas também, né, disso. E aí perpassam por várias, perpassam por várias, né, questões, né? Como eu transito muito nesse campo, né, da educação, eu sempre miro, né, aquela frase, né, freiriana, né, que diz que quando a educação ela não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Então, nesse jogo, muitas vezes, que a gente está tendo, né, é muito importante que a gente traga, né, esse espírito que é libertador e saiba, inclusive, dentro dessas perspectivas libertadoras, quais são os limites. Né? Quais são esses limites? Porque, volto a dizer, o problema não está, tá, na utilização na utilização do celular, do notebook, do computador, seja qual for o aparelho. Tá? O problema, ele reside aonde? Nos limites, na forma de como se utilizar essa tecnologia. Tanto de Né? tempo como de conteúdo, Exatamente. Até neurologicamente, né? Neurologicamente, se a gente pensar, tem tempos, né? Qual é o tempo de tela que ele pode ser considerado o quê? Que ele pode ser considerado saudável, tá? Isso é extremamente extremamente importante. Inclusive, os nossos aparelhos, eles têm aplicativos já próprios, né? Isso independentemente de marca, de mostrar quanto tempo, por exemplo, quanto tempo a gente fica no WhatsApp, quanto tempo a gente fica no Instagram, quanto tempo a gente fica em TikTok, enfim, tá? Em distintos, né, programas e mecanismos ali dessas redes, né? E a gente consegue fazer ali esse parâmetro, né? E hoje nós estamos muito mais, né, redes sociáveis, digamos assim, do que de uma interação tão diretiva, né? Então isso perpassa muito por essa coisa dos limites, né? E o nosso cérebro, ele também vai estabelecendo isso, tá? Se a gente pegar, por exemplo, né, eu gosto muito de pensar dentro de uma lógica, né, de desenvolvimento, por exemplo, piagetiano, né, cognitivo, de desenvolvimento, tá, cognitivo ali desse sujeito, né? Então, a gente vai estabelecendo limites também, tá? Até quanto tempo isso não vai ser o quê? Isso não vai ser uma exposição, por exemplo, de que um excesso de tela, uma exposição, né? E, consequentemente, esse excesso de tela, né? Então, a gente vai variando muito conforme o quê? Qual é o tipo, né, de programa, qual é o tipo, né, de acesso que você está tendo. E dosar isso. Né? E dosar isso, né, da melhor forma da melhor forma possível. Embora, volto a dizer, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela diz, ó, o ideal é que até 2 anos de idade, até 24 meses, seja zero exposição de quê? Zero exposição de tela. Mas isso perpassa por uma consciência, por exemplo, social, tá? E institucional, acima de tudo, né? E naquele elemento, naquela instituição que é a maior provedora, né, da educação de construção, da educação do sujeito, que é a família. Então, a família que teria que estar consciente, embora a gente não consiga, né, prender, né, por tanto tempo, né? Eu tinha uma mãe, né, que a gente desenvolvia um trabalho, né, fantástico, e ela chegou para mim e fez, olha, né, eu consegui, né, fazer com que minha filha tivesse quase zero exposição de tela, né? Eita, parabéns, né? Ela disse, eu cheguei na escola, né, e foi passado para ela um filme de 2 horas. Isso que eu ia perguntar agora. Tá, mas e aí? E foi colocado um filme, né, de 2 horas. E até pedagogicamente falando, né, eu também gosto dessa área, né, vocês sabem disso, eu também sou pedagogo. Então, o que acontece, né? A gente tem que fazer seleções também, de tempo, de cenas, né? Não se pode ter Não se pode ter essa exposição tão excessiva. Porque, na verdade, como a exposição de tela, ela gera essa dependência, né? Ela produz ali essa dopamina, então o que acontece? Tá? É mais fácil de deixar o sujeito ali anestesiado, né? Ou seja, né, hipnotizado ali. Então, eu vou colocar na tela, né, eu vou colocar ali a criança, porque aí eu vou ter paz, eu vou poder o quê? Né? Uma cena que é muito clássica, por exemplo, né? Tá ali a família almoçando ali no restaurante, tá todo mundo ali conversando, né? Ou não, ou cada um no né? seu celular. Ou cada um no seu celular, mas você tem, por exemplo, o quê? Mas você tem a criança, né, com o celularzinho escoradinho, às vezes é no copinho do suco, né, que fica ali escorado na garrafinha e tá ali, né? Né? Porque é a forma de fazer com que ele fique com que ele fique quieto, né? Que é a forma mais fácil, né? A gente vai buscando sempre isso, esse mecanismo, essas maneiras mais fáceis, né? Então, é o celular, eu dando o celular para ele, eu vou conseguir almoçar, eu dando o celular para ele, eu vou conseguir arrumar a casa, eu dando o celular para ele, para ela, eu vou conseguir o que eu vou conseguir estudar.
E aí os prejuízos vão ser o quê? Esses prejuízos, eles vão ser intensos, né? Então, vamos relembrar a população. É. Com o que é que a gente poderia substituir, tanto para crianças e adolescentes, né? Desenhos, pinturas, livros, brincadeiras. Deixar a criança ociosa e ela também Aham. ter a criatividade. É porque também os pais querem muito a casa em ordem, Uhum, né? sim. Aí isso É. atrapalha também um pouco, É. né? E é perigoso, né? Disso você É. chegar numa casa, por exemplo, que tem crianças, né? E 24 horas ali as almofadas da casa estarem o tempo todo arrumadas. Então, significa dizer que ali talvez não tenha uma criança, né? Feliz, né? É igual a escola, né? Você não tem como passar numa escola, principalmente se for de educação infantil, Fundamental 1, e essa escola ela ser silenciosa, né? Então tem alguma coisa, o quê? Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. E aí perpassa pela coisa também, né, que a gente fala tanto, né, até no campo da própria psicoterapia infantil, que é a importância das rotinas, né? Então, do celular também ele entrar, né, dentro desse processo de quê? Dentro desse processo de rotina, né? De ter um tempo estabelecido, de ter um tempo muitas vezes negociado, tá? Se a criança já é ali a partir da sua terceira infância, né, em diante. Então, de já ter essa negociação, né, das tarefas, de como serem organizadas no dia a dia, qual é o tempo, por exemplo, que ela vai poder ficar o quê? No celular. É muito importante também que os pais estabeleçam, né, um sistema de parceria em relação aos filhos, né, e saibam, por exemplo, o que é que eles estão, saibam o que é que eles estão acessando, porque isso não é invasão de privacidade, né, isso é cuidado, mas isso precisa ser negociado, mas isso precisa ser conversado com o quê? Conversado com a criança, né, para que se tenham também esses acessos. Mas é muito importante que haja, né, esse processo de negociação. E a utilização desses aparelhos, eles entrarem dentro do processo também de rotina, tá? De quantas horas ele vai poder ficar, de observar em que, né, também, né, se é para uma utilização, por exemplo, pedagógica, né, didática pedagógica, que pode ser extremamente importante. O tempo, por exemplo, se já é para o quê? Se já é para o entretenimento, né? Mas é aquela coisa, né, do Bill Gates, né? Ele diz, eu quero que meus filhos, né, tenham computadores, mas eu também quero que eles leiam livros. Então, a grande questão é, a criança, ela pode, né? Ela pode ter um jogo ali, né, com os colegas pelas redes sociais, ela pode ir ali no TikTok, ela pode ir ali no Instagram, no Facebook, desde que seja, obviamente, né, assistido ali pela família, mas ela precisa também de brincar com outras coisas, ela precisa também de interagir, ela precisa também de subir em árvores, ela precisa também de pular corda, né? Tem uma série de coisas, se a gente observar, né, dentro dessas novas gerações, quantas e quantas crianças nunca tomaram, por exemplo, um banho de chuva, né? Não tomaram, né? Não experimentaram isso de tomar um banho de chuva, né? De ir para ali, para o parquinho e ir para a lama, né? Enfim, então, de ter essas interações com o quê? De ter essas interações com o meio. Porque quanto mais a gente se movimenta, quanto mais interação a gente tem com o meio, os ganhos cognitivos, eles são infinitamente o quê? Maiores. E sabendo da importância da rotina, né? Porque a rotina traz segurança para a criança. Sim. Ela sabe o que espera, né? Exatamente. Então, quando uma criança não tem rotina, tá tudo para ela, isso é insegurança. Exatamente. Então, ela é uma coisa que ela não sabe o que vai acontecer depois, né? Então, isso gera insegurança. Então, embora que a gente tenha, assim, muitos problemas, né, com relação a essa questão do excesso, muitas vezes, de tela, ele é resultante também de quê? Ele é resultante, né, de terceirização, muitas vezes, de funções, né, de hoje, né, os pais, né, de muitos pais não estarem em casa porque estão trabalhando, então não tem como ter aquele controle mais diretivo, né, porque antes os pais, né, saíam, por exemplo, para trabalhar e o medo era dos filhos ficarem na frente da televisão o dia o dia todo, né, se iam mexer, por exemplo, na cozinha, se iam se queimar, alguma coisa assim do tipo, e hoje não, né, hoje é totalmente distinto, né. Hoje os pais saem para trabalhar ou fazer qualquer outra função, pais, cuidadores, né? E aí, hoje, né, é essa certeza que o filho vai passar o tempo todo, o tempo todo no celular. Quietinho, sem dar trabalho Exatamente. nenhum. Aí ficam quietinhos sem dar trabalho, mas ali a disposição em relação ao quê? Em relação a quê? Né? Não é? Em relação a quê? Gutenberg, você estava falando e aí me veio à mente, por exemplo, os adolescentes, né? Eles, antes, na pandemia, eles foram Sim. autorizados, validados a entrar no seu quarto, a ficar assistindo no computador e tal, porque não Sim. tinha o que fazer, não podia sair. Uhum.
E agora eles perderam a interação social, né? A gente chega muito lá na clínica, né, Duda, de Uhum. meu filho não consegue se socializar, meu filho fica o tempo todo e tal, e quando eu tiro é uma raiva, é um problema, é uma Sim. coisa grande, né? E depois agora a mídia também está começando a falar de assassinato, né? Tudo Sim. coisas muito cruéis acontecendo com esses adolescentes. É o excesso também, a gente pode dizer que pode ser, né? Vamos Uhum. tomar cuidado aqui. Sim. Pode ser, sim, um excesso das telas e tem uma diferença de você estar num jogo ou assistindo algo muito violento e de você estar 2 horas assistindo um filme ou uma série, Aham. por Sim. exemplo. Como é que Sim. funciona isso? Então, isso é bom, é bem interessante você trazer, né, essa pauta, porque às vezes muita gente, né, se pergunta, é, os jogos, né, você pegar, por exemplo, alguns jogos como o famoso Free Fire, né, aí diz, é um jogo violento, então ele pode incitar diretamente o que? Ele pode incitar diretamente a violência, né, aí eu costumo dizer não e sim. Então, Não e sim, né, ao mesmo tempo, tá? Se eu tenho, né, se eu tenho ali, né, se eu sou cercado diante de quê? De uma instituição que ela é saudável, né, que ela é saudável, que eu tenho uma boa o quê? Assistência, que eu tenho uma boa rede de apoio, tá? Então, não é um jogo que vai te tornar uma pessoa o quê? Te tornar uma pessoa violenta, tá? Mas quando é o contrário, tá? Quando eu não tenho redes de apoio, quando eu não tenho uma instituição, por exemplo, saudável, então esses jogos eles podem ser potencializadores. Junto com a personalidade, né? Do Exatamente, e com indivíduo. outros, Ou, ok? Com outros elementos. Mas não é o jogo em si, né, que vai promover o quê? Não é o jogo em si, somente ele, isolado, que vai promover e tornar alguém o quê? Violento. Tá? O rapaz, o que entrou na escola, né, e saiu atirando nos colegas. Depois descobrimos que ele era o quê? Que ele jogava o quê? Que ele jogava Free Fire. Então, olha, isso pode ser um potencializador, mas não é a causa. Não é eu jogar um jogo que diretamente eu vou me tornar esse o quê? Desse atirador. Eu preciso de outros o quê? De outros elementos, né, somativos para a construção desse o quê? Para a construção desse, né, comportamento. E aí, né, voltando, né, ainda também para a sua questão, corresponde a esses excessos. Esses excessos eles vão produzir, né, comportamentos, inclusive, altamente subjetivos, altamente díspares, né, com relação ao quê? Com relação ao sujeito. Mas aí quando a gente parte diretamente para a adolescência, então a adolescência já é uma fase, né, que por natureza, né, e por sociedade, a gente já tem um momento ali de muita transição. Então é um momento de muitas dúvidas, é um momento de muitas, né, transformações físicas, hormonais, emocionais, tá? E aí, dentro desses excessos de tela, o que é que eu estou, né, vendo? O que é que eu estou assistindo? No que é que eu estou me viciando? me Tá me alimentando, né? alimentando, exatamente, é boa, né? Me alimentando. Então, isso, né, vai ter o quê? Isso vai ter uma resposta, né? Isso vai ter uma resposta. Inclusive, trazendo isso diretamente, né, incidindo para o campo, por exemplo, de que da saúde mental, a gente tem, por exemplo, os comportamentos autolesivos, né? Quem não lembra, tá? E eu digo quem não lembra, né? Mas é porque eu vejo isso, né, pela internet, coisa e tal, né? Mas da famosa baleia azul. Lembram, né, dos desafios de quê? Dos desafios, né, da baleia azul que começava, né, dentro de uma perspectiva autolesiva, né, moderada, se é que existe isso, né, que não tem como ser nada moderado em relação ao que é isso, até chegar às vias de que até chegar às vias de fato completar, né, ali a baleia com o ato o quê? Com o ato suicida, né? Então, tudo isso em decorrência de quê? Dessa fermentação que a gente está tendo em relação às redes o quê? Às redes sociais. Aí volto a dizer, é necessário rotina, é necessário diretamente pensar, né, o que é que está sendo colocado, disposto ali, né, para esses jovens, para esses adolescentes, né, porque senão a gente, consequentemente, tem problemas aí para o resto de que da vida. E muito importante a rede de apoio, né? Ser uma Aham, rede de apoio saudável, funcional, né? Uma rede de apoio isso. ali que esteja trabalhando para o bem-estar e para prover coisas boas para aquela criança, né? Se é um ambiente estressor, um ambiente, Uhum, né? Ali já tá, o computador já está sendo uma fuga, é, né? Aí o conteúdo, aí junta com o conteúdo, o tipo de conteúdo, então vai formando a pessoa, né?
para Eu até aquilo. quando vocês estavam, né, falando, eu tinha listado, né, aqui, fiz uma lista mesmo, né, desses impactos negativos, né, que a gente pode ter, né, que tanto, né, são apreciados apreciados, que eu digo que são ditos, né, reverberados, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, como também pela Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, né, que corresponde o quê? Aquilo que você colocava, né, de impactos negativos, né, que a gente tem com relação à qualidade do sono, estresse, irritabilidade, né? Aí a gente vai ter problemas de visão, né, que até uma questão chamada fadiga, né, ocular, O exatamente aumento por esse da. o quê? É, Excesso. desculpa. Não, pode. Porque meu marido é oftalmologista. Aí tá tendo Hum, muito miopia, né? O aumento uhum. de miopia é causado pelo excesso de tela. Pelo excesso de tela, né? É. E é bem interessante, né? Porque a depender do que a gente está assistindo, então tem aquelas mudanças de cores, né? Que elas são muito bruscas, né? Ali. Então, imagina isso, né? Você tá ali naquele excesso, naquela tela, né? Aquela coisa brilhosa, né? Brilhante ali, para que você depois consiga o quê? Começar a dormir, né? Que é um outro que consiga desligar, um outro processo. Então, a gente tem, ó, ainda de alerta, ó, aumenta, né, o risco de ansiedade, depressão. E aí, né, pode afetar o desenvolvimento cognitivo, social e principalmente no campo de quê? Nesse campo das interações. Né? Nesse campo das interações. Quantas e quantas crianças vulgarmente não estão sendo, quando eu digo vulgarmente, no sentido de serem do diagnóstico popular, não do profissional, né? Caracterizadas muitas vezes como o quê? Como um sujeito que tem TDAH, um sujeito com autismo, né? Por quê? Porque incide diretamente nas interações. E quando a gente vai observar essa incidência das interações, é em decorrência de quê? Dos excessos de tela que vem prejudicando o processo de interação social, né? Essa habilidade social de lidar consigo mesmo e de lidar com o outro. Então, há uma tendência de eu me retrair com relação a isso. Então, isso às vezes não tem, né, nenhuma ligação diretiva com o TDAH, não tem nenhuma ligação diretiva com o quê? Com o TEA, né? Mas aí o que acontece, né? Como são comportamentos, né, são duas condições que elas incidem fortemente nessa questão das interações sociais, então você começa a mascarar, né? E às vezes é muito comum chegar nas escolas, aí já ter alguém ali, eu disse, olha, eu acho que aquele menino, né, ali é autista, né? Já vai utilizando ali esses termos, né? Mas por quê? Porque tem uma dificuldade na interação social. Ou E na isso, atenção, ou na né? Na atenção, atenção, na né? memória, que já vai pro É, TDAH aí, né? é. Ó, não, é muito Uhum. desatento, eu acho que tem TDAH Sim. do Porque, tipo na verdade, desatento. o próprio excesso de tela, ele pode produzir também uma hiperatividade, Isso, aham. tá? E que, necessariamente, ela não é um TDAH, Uhum. né? Que o excesso de tela, ele pode produzir, muitas vezes, né? O que, além dessa hiperatividade, produzir uma desatenção maior em relação ao quê? Em relação ao sujeito. Que é bem interessante, olha só, o uso da tecnologia, né? Ele pode promover, tá, o melhoramento do raciocínio lógico, da atenção e da memória. Mas eu tenho que saber qual é o limite disso. Porque se eu extrapolo o limite, então ele vai prejudicar a minha memória, vai prejudicar a minha o que é a atenção, vai prejudicar o meu raciocínio lógico, porque eu já tenho tudo mastigado, eu já tenho tudo pronto, né? Aí, ó, endossa com que a SBP, né, com a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, também vem o quê? Colocando, né, nos seus mais variados campos, a questão da dependência, né, o que a gente vai chamar dessa dependência digital. Aí isso vai trazer sérios problemas em relação ao desenvolvimento, né, psicomotor, né, ao desenvolvimento cognitivo, afetivo e emocional, tá bom? Aí vem o campo da desatenção, da hiperatividade, né? Transtornos, né? Olha que coisa interessante, aqui é algo que bate muito a Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Transtornos alimentares, né? O caso de que, tá? Quantas e quantas crianças, né, hoje em dia com diagnóstico de obesidade, tá? Ou às vezes até com outros diagnósticos, como o caso de quê? De bulimia, de anorexia, né? Porque você perde, né? Perde a noção de tempo. Lembra que eu falava lá no início, né? Eu fiquei 2 horas, tá? Quer dizer, até 2 horas da manhã, e quando eu disse, opa, caramba, né? O bipzinho, né? Então a gente perde, né? Não vai sentir fome, muitas vezes, ou então tem o excesso, ou então tem o contrário, que eu estou ali nas redes sociais o tempo todo, eu Não estou tô nem percebendo, eu tô né? comendo, né? Ou eu estou comendo muito, ou eu estou comendo pouco, ou seja, eu perco essa regularidade. Então, os transtornos alimentares são algo, né, muito que frequentes, né? Aí, os comportamentos autolesivos, né, como a gente viu, indução ao risco, né? Porque
acaba sendo, né, terrível isso, né? Conteúdos, Não tem como. Eu não sei se vocês já viram, né, mas tem até um memezinho, né, que ele é muito crítico, né, que são de várias pessoas assim, né, utilizando do celular, elas estão enfileiradas, né, Andando e caindo no elas vão buraco. caindo, né, no buraco, e elas nem sequer vão, o quê? Percebem. Nem sequer vão percebendo. E isso é o cotidiano. Você está nas escadas, né, das universidades e ali você quer passar e muitas vezes até tem uma pessoa lá que ela perde a noção. Ela perde a noção de espaço e de tempo. Ela está ali, o celular, então não importa se tem alguém que quer passar Nas alguma filas. coisa. Imagine isso no trânsito. Uhum. Né? Imagina isso no trânsito também, né? A quantidade hoje em dia de acidentes que estão, e aí tem a ver com esse excesso de quê? Com esse excesso de tela, né? Eu, né, tento me policiar muito nisso, né? Porque às vezes o sinal, né, o sinal fecha e a você gente já vai olhar. direto com a mão, o quê? Com a mão no celular e perde essa, o quê? E perde essa noção, né? É como Literalmente. se fosse um hábito já assim, Aham. como é que a gente diz? É um comportamento já condicionado, Aham, né? Olha como a gente acorda, né? O que é que a gente faz? A gente acorda, se espreguiça, né? Faz o né? Vai lá, né? Levanta uma mão e com a outra já vai pegando o quê? Com a outra já vai pegando o celular, né? Que foi projetado, né? Para o quê? Para ser um telefone móvel e hoje, muitas das vezes, o que menos ele é Com telefone. certeza. O que menos ele é hoje, ele é o quê? Qual foi É a última telefone, vez que você ligou para alguém? né? Pois é. Ou recebeu uma ligação sem ser daquelas ligações gravadas? Gravadas, né? Eu recebi agora, Ótimo. antes de vir. Ó, aí a gente tem os outros riscos, né? Além dessa questão da indução ao risco, né? Do suicídio, exposição precoce à sexualidade, né? Que isso está muito mais muito mais intenso. Antes a nossa exposição precoce à sexualidade, que era algo que a gente nem percebia, né? Eram nos programas, né? Eram nos programas infantis, né? E que a gente nem sequer tinha o que essa noção. E agora, né? Não só são esses programas que até eles deixaram, né? De existir, né? Mas você tem um mundo muito aberto ali. Tá? Então, muitas vezes não tem essas... as redes sociais, elas não têm um filtro, muitas vezes, de classificação. Na televisão ainda tem ali a classificação indicatória, né? A partir de que idade você pode o que assistir, embora tenha que ter o que tenha que ter alguém ali acompanhando, né? Para trazer toda uma questão de regulação, né? Em torno disso. Mas eu estou aqui. Né? O mundo está aqui aberto para mim. Né? E sem contar que a gente não sabe também, muitas vezes, quem é o sujeito que está ali do outro lado. Né? Então, esse excesso também traz essa outra problemática, que é essa exposição precoce à sexualidade. E aí vem o risco, né, de abuso, o quê? O risco de abuso sexual. Né? Que está muito forte. Que está muito né? forte. E precisa né? ter controle, porque eu vi um vídeo esses dias muito interessante, né? Tinha uma plateia de um monte de gente mascarada, né? E as meninas lá trocando mensagem e tal, ia saindo, não é esse, não é esse, não é esse. E eles iam tirando a máscara e tudo novinho. Aí quando chegou o último, era um cara bem mais maduro. E elas levaram um choque. Porque ele sabia, dizia assim, ele sabia conquistar. Ele sabia como levar e tal. Então ela já estava criando ali um vínculo, um afeto e tal. Isso, né? Numa adolescente, imagina numa criança. Né? Que tá ali aberta e tal, não sei o quê. E hoje a questão das tecnologias, né? Que você tem mudança de voz, né? E tudo mais, né? Que você consegue dados ali das pessoas na maior facilidade, né? A gente tá aqui, vez ou outra, tem uma ligação, né? Que é de um banco tal e coisa e tal. E a gente sabe, né? Que são golpes, né? Diretivos, né? Ali, né? Uma vez ligaram, né? Ligaram para mim, né? Sério, oi, né? Aí eu fiz, oi, né? Pode falar, isso é seu pai, né? Eu digo, caramba, ele nem sabe que meu pai já morreu. Então fez uma pesquisa errada. Fez uma pesquisa errada. Acho né? que você ligou Eu para a digo, pessoa errada. ligou para a pessoa errada, né? Porque não havia, né? Ali essa possibilidade, né? Mas a depender das situações, né? Eles vão no vai que cola, né? E às vezes cola, né? E às vezes cola, né? E aí onde reside, né? Então imagine nós, adultos, né? Que estamos susceptíveis a isso. Então, pensemos isso, né, em crianças, pensemos isso em o quê? Em adolescente, né? E a criança, ela tem todo, né, essas descobertas, né? Hoje é muito comum, você vê lá uma criança, você
dá para ela uma criança, por exemplo, de que tá já ali 15, 16 meses e você já dá um celular para ela, ela já vai no touchscreen, né? Ela já vai ali com o dedinho, né? Ele já... Com o dedinho que ela já sabe como é que passa, né? Aquilo ali. Então, alguém de repente pode dizer, né? Olha, eu sou psicomotricista, então alguém já pode dizer, olha que coisa bacana, né? Porque isso já é um início para ela fazer o quê? Um movimento de quê? Para ela fazer o movimento de pinça, né? Mas que bom que fosse isso, né? Tá? Um movimento que ela pudesse, né? Daqui a Podia pouco ser fazer o pintando, quê? né? O Com a movimento de tinta. quê? Exatamente, o movimento de pinça. Mas só que aí vem o excesso em relação ao quê? A isso, né? Então, vamos buscar uma outra o quê? Uma outra maneira, né? Vamos buscar uma outra maneira. E os resultados, né, deles, né, eles estão aí, né? Principalmente quando a gente traz isso dentro do campo de quê? Das aprendizagens, né? Hoje é um dos grandes vilões, né? Crianças com dificuldades de quê? De aprendizagem, tá? Tem, né, um impacto muito forte em relação que a esses excessos, né? A esses excessos com relação à tela. E o que é interessante, esses excessos em relação às telas, né? Eles atingem públicos, né? Totalmente o quê? Totalmente distintos, né? Porque às vezes eu não tenho, né? Eu posso ser uma criança que eu não tenho celular, mas tem uma outra que o quê? Mas tem uma outra já que tem o quê? Que tem esse celular. Né? Então eu acabo criando comportamentos, né? Sem nem eu mesmo ter ali aquele o quê? Aquele, né? Objeto, né? Interessante. E aí a gente vê É. uma série de coisas, né? Na leitura, na linguagem, no raciocínio, Sim. né? E as escolas mandando um monte de encaminhamento, Né? e com falso diagnóstico, né? Aham. Achando que era... E, na É. verdade, são excessos de tela. E muitas vezes sem saber, né, que rumo muitas vezes tomar. Né? Tem instituições, por exemplo, escolares que proíbem totalmente, né, que proíbem totalmente a utilização de celulares, que os alunos levem, né, aparelhos, né, de celulares para as escolas. Já tem outras escolas, né, que encontram uma forma de negociação, né? Tem outra, por exemplo, né, olha, você pode levar, mas tem o horário, né, determinado, só pode utilizar na hora do intervalo, ou se o professor solicitar, e tem outras que não conseguem, né, com a queda de braço e tem uma liberação toda, né, aí no total. Então, cada instituição muitas vezes vai tentando ver, né, qual a melhor possibilidade, né? E hoje o que a gente pensa, né, a melhor possibilidade, né, de estabelecer uma rotina em relação a isso, seja, né, na escola, seja o que, seja em casa, né? E quanto mais contra a gente for, né, mais prejudicial vai o que vai ser, porque o problema não está na tecnologia, o problema está em como nós vamos utilizá-la, né? Nossa, muito interessante. Assim, eu tenho uma dúvida não, na realidade é para a gente discutir um pouquinho. A gente falou bastante, né, sobre cyberbullying e tal, e falamos dos jogos, mas a internet, no caso, ela também traz a comparação nesses adolescentes, né? Então, o excesso de ansiedade que traz, né? Por eu estar lá vendo a vida do outro, que a vida do meu vizinho é muito mais colorida, Sim, né? sim, Nos sim, adolescentes Não, e é tal. perfeita, né? A vida do meu vizinho é perfeita, porque sempre ali só a aparece grama, o... né, só aparece o que tá bom. E aí você fica 2 horas olhando a vida do outro, né? Do rico, do famoso, do influencer, que do nada ele virou um cara rico e não sei o quê. E o que tem chegado também lá na clínica são adolescentes com depressão, porque sim. não tem aquilo e a vida perde o sentido, né? Então, é complicado. Isso também vem por causa das telas. 2 horas você se alimentando disso, traz também prejuízos, né? E é tanto que até, né, as figuras de identificação, né, dessas crianças e adolescentes. Então, a gente tem um dinamismo muito forte, né? Então, se você perguntasse, né, vamos pensar, né, 2 décadas atrás, né? Vamos ser bem generosos aí, né? Perguntasse para uma criança, o que é que você quer ser quando crescer? Então, as crianças elas iam dizer o seguinte, né? Eu quero ser jogadora de futebol, né? Eu quero ser cantora, atriz, ator. Então, era geralmente isso, né? Era geralmente essa fantasia, né? Que era constituída, né? Com relação a essas crianças. Caixa de supermercado. Eu adorava
Tá. Não, a minha Aquelas filha, máquinas, né, a minha que filha, ela todas queria ser, né? Ela tinha 4 aninhos, né? E teve um desfile na escola e ela queria ser cafeteira. Olha só. Ela queria ser uma cafeteira, né? Só que ela não entendia, né? Porque, na verdade, aí depois ela corrigiu, né? Ela disse, não, eu quero ser garçonete, tá? Era, mas por quê? Porque ela queria trabalhar numa lanchonete para que ela pudesse, o quê? Comer tudo. Muito esperta, né? Isso. Muito esperta, diga-se de passagem, né? Mas aí você pergunta hoje, né? Para as crianças, o que é que elas querem? Então, elas querem ser digital influencers, né? Elas querem ser blogueiros, blogueiras, porque Gamers. tem isso, né, gamers, né, porque tem os sujeitos, né, de sucesso, né? Porém, o que acontece, né? Esses sucessos, né, para a sua grande maioria, ele é muito rápido, ele é muito meteórico. Ao mesmo tempo que ele pode ter, sujeito, ele pode ter uma ascensão, ele tem também uma queda, né? Ao mesmo tempo em que você pode o quê? Numa fala, numa postagem, em qualquer situação, você ter inúmeros engajamentos, o que acontece, né? Você já pode ser ali rapidamente o quê? Rapidamente cancelado. Então, esses influencers, eles vão vivendo, né, nessa gangorra. Mas é aquela coisa que traz fama, né, que traz dinheiro, a coisa do ser rápido, né, também, né? Então, é o que mais influencia, né, esses jovens, né, crianças e adolescentes, nos dias de hoje. E aí, né, vem essa necessidade, né, de trazer uma educação mais real, né, para essas, para essas crianças, para esses adolescentes. Então, mostrar, né, quais são esses caminhos, né, reais, tirar um pouco esses sujeitos, né, dessa nova caverna, né, que é colocada ali e trazê-los para um campo de realidade. Só que, assim como os sujeitos, né, lá na alegoria de Platão, né, eles foram, né, trazidos, né, para a realidade, né, e não quiseram isso, né, e doeu, né, bastante, né, então a gente também revive um pouco disso, né, não que a história se repita, né, mas a gente também revive um pouco disso, né? Não, eu não quero sair dessa fantasia, eu não quero sair desse desse mundo, né? Eu quero essa coisa do que é rápido. E aí vem uma outra problemática, né? Que é fazemos tudo, né? Para ficar famoso, fazemos tudo por engajamento. E quando a gente diz fazemos tudo, é o quê? É tudo. Né? Tudo aquilo que consiste em ser saudável ou não, em prol de quê? Em prol de engajamento, em prol da fama, né? Em prol dessa vida que está aí. E como vocês muito bem colocaram, né? Então, geralmente, quando você posta, então, são aquelas coisas boas, né? São aquelas coisas, né? Da conquista, né? Da roupa, do carro, da viagem, né? Não se mostra, né? Outros Outros lados, né? Fantástico, Muito muito bom. bom. Rico. Olha, Gutenberg, assim, é tão interessante tudo isso, porque tá um boom, né? Aí todo mundo falando e tal. Mas a gente entender como isso funciona, né? Realmente, entender os prejuízos, isso abre a cabeça do pai, que muitas vezes não tem entendimento, porque acha que tá fazendo algo bom, né? Eu não tenho tempo. Porque a gente falou só do passeio, mas tem aqueles pais que trabalham por necessidade e trabalham o tempo todo, Sim. né? Não tenho condições, às vezes, de pagar uma secretária e tal, então o único meio que ele vê é colocar aquilo ali. Mas pelo menos para ele tentar falar, olha, vamos colocar outra coisa, né? Vamos dosar. Você não tem tempo aqui, mas vamos ver o que acontece, né? Vamos tentar dosar esse negócio, fazer uma rotina, né? Não tirar também, se for um adolescente, não tirar, porque Sim. você vai tirar ele do mundo dele. Sim, Né? Então exatamente. aí já não né? tem interação social. Aí você tira aonde ele tem interação social também, você vai cortar, assim. Na é uma verdade, coisa... dosando, É limitar, né? É dosar, é limitar, né? São coisas, por exemplo, que elas podem ser refeitas, né? No dia a dia, né? Então, eu trabalho, por exemplo, eu trabalho o dia todo, mas então eu vou ver ali, né? Se há a possibilidade de da gente pelo menos ter uma refeição, ter uma das refeições do dia, juntos e sem a utilização de
sem a utilização das telas, seja o café da manhã, seja do almoço, ou seja o quê, ou seja no jantar, né? Porque é muito comum, até nas casas, né? Você quer falar com o seu filho e às vezes você manda o quê? Você manda uma mensagem, né, de WhatsApp, o filho está onde? Está no quarto, né? Está na sala, enfim, né? Vai se utilizando esses o quê? Meios e as interações elas vão o quê? Elas vão diminuindo. Então imagina, né? Eu não tenho interação, por exemplo, no lar, né? Mas o nosso corpo vai querer buscar uma interação em algum o quê? Em algum espaço, né? E aí muitas vezes onde reside aí o perigo, né? Essas interações elas podem vir, tá? Dentro de relações o quê? Dentro de relações abusivas, né? Podem vir, né? Para sujeitos, né? Que não são compatíveis à própria o quê? Que não são compatíveis à própria idade, né? E a falta muitas vezes também de identificação. Né, com o próprio seio que familiar. Às vezes eu vou me identificar mais com o que eu vejo nas redes sociais do que com o que eu estou vendo ali na minha o quê? Na minha família. E quando a gente fala de relacionamentos abusivos, a gente não está falando só de relacionamento amoroso, né? Tem Exatamente. relacionamento de amizade que também é abusivo, que é né? amizade, né? Que a gente Exatamente. fala assim, né? Mas tem, porque gera uma dependência, uma codependência, né? E isso é complicado. Né? E sem contar as novas identificações, né? Que você passa, o que você passa a ter, né? Se a gente está falando, por exemplo, aqui, né? De adolescente, né? Então, os grupos, muitas vezes, que eu circulo ali nas redes sociais, né? Eles vão representar muito, né? Qual é essa minha identidade, quem eu sou e tudo mais, né? E aí, né? Há grupos saudáveis e há grupos que não são o quê? E há grupos que não são saudáveis. E se ter esse, né, esse controle, né, digamos assim, né, essa rotina, né, se torna extremamente o quê? Importante. E aí as redes sociais vão fazendo cada vez mais, né, que a gente se pareça muito mais com os nossos pares do que com os nossos pais. Nossa, forte isso, né? Forte mesmo. É. Estamos caminhando para o nosso final. Foi muito bom. Mas, para a gente fechar, então, eu acho que a palavra do dia é limite, controle. Limite, controle, rotina. Limite né? realista, vamos Sim. falar, né? Uhum. Não aquele limite excessivo também, né? Não pode, não. É um limite realista. Porque, na verdade, trazer essa tecnologia para o nosso quê? Para o nosso bem, né? A nosso quê? A nosso favor. Né? Então, né? Esse é o grande o quê? Esse é o grande, né, desafio, né? Da gente conseguir, né, ter esse controle, né, para a gente sair desses o quê? Para a gente sair desses excessos. Tá? Não é, por exemplo, que não é esse rompimento brusco, né? Você não pode usar, não vai mais utilizar, né? O caminho não é esse, é o caminho da negociação, é um caminho, né, ali do estabelecimento de quê? De regras, do estabelecimento de rotina, tá? Do estabelecimento de uma palavra que a gente chama tanto, né? Que é de disciplinamento mesmo, né? E esse disciplinamento, ele tem que começar, certo? Desde o quê? Desde a primeira infância. Né? Eu diria até que a gente pode até começar antes, né? A gente pode até desde a vida intrauterina, né? Ao invés de a gente colocar, né, a musiquinha ali do celular para acalmar, por exemplo, para acalmar o bebê, né? Por que não troca isso, né, pela sua própria pela sua própria voz, pela sua própria conversa, né, pela conversa ali do familiar. Então, a gente já começa, né, esse processo de psicoeducação né, ali desde esse início. Né? Porque aí depois vai ficando sempre mais problemático. Né? Sempre mais problemático. E aí, né, infância é base. Infância é o nosso alicerce. Né? Infância é o nosso alicerce. Então, toda a nossa construção ela vai ser baseada, né, ali nesse alicerce, né, da nossa infância. E que se a gente cuida, né, da infância, né, é mais provável, né, nós termos um adolescente, um adulto, um idoso, muito mais saudável. Excelente. Ótimo. Muito obrigada. Foi maravilhoso ter você aqui. Conseguimos um horário na agenda, não é? Pode ficar registrado que eu estou extremamente nervoso. Não está. Não está. Foi ótimo. Muito obrigada. Está ensinando, Luiz. Não é? Tá.
pensando Gente, isso. esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você sabe de alguém que está precisando ouvir sobre excesso de telas, né? Que tá ali, mais ou menos, compartilha esse episódio que eu acho que vai ser não, tenho certeza que vai ser de grande valia, né, Com não? certeza. Então, críticas, dúvidas, sugestões, manda pra Manda gente. pra gente, ativa aí o sininho e vamos embora. É isso aí, né? Nos curta nas redes sociais, Deezer, Spotify, Instagram e aqui no nosso canal do YouTube. Porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.